E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, leremos do Evangelho segundo Mateus, o capítulo 27. Agora o principal, Senhor, aqui está a boa nova do Teu Evangelho, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu e minha casa estejamos sempre, Senhor, sempre à altura de reconhecer a supremacia do Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e possamos, pelo amor, favor, poder do Senhor, pela sua maravilhosa graça e misericórdia, estarmos disponíveis para que possamos verdadeiramente afirmar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado por mais um dia que se aproxima a comemoração do marco real do Natal, o Cristo de Deus, nosso Salvador. Em o nome do Senhor, desde já te agradeço. Amém. Bem, temos no capítulo 27, 66 versículos. Leremos de um modo dinâmico e eu recomendo a leitura com bastante calma, tranquilidade e reflexão, versículo a versículo. Diz o evangelista Mateus, do versículo 1 e do versículo 1 em diante. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que se foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. 11º versículo nos diz: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes, repetindo o versículo 11 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Jesus estava em pé ante o governador, e esse o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado.
27º versículo nos diz: Logo a seguir, os soldados do governador levaram Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojaram-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, entraram em Cireneu, chamado Simão. Repetindo, versículo 32 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentado ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Repetindo o versículo 42, que nos diz: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. Versículo 44 nos diz: E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebecido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Versículo 50 novamente nos diz: Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achava-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, dirigindo-se a Pilatos. Disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roube e depois
digam ao povo: ressuscitou dos mortos e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e os deixando ali a escolta. Que Deus continue a nos abençoar, proteger, nos dar a sua direção. Que possamos buscar compreender o que nos diz todo o versículo 27, através do evangelista Mateus. Jesus entrega a Pilatos, o suicídio de Judas, Jesus perante Pilatos, Jesus entrega aos soldados, Simão leva a cruz do Senhor, a crucificação, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, a guarda do sepulcro. Que possamos mais e mais compreender e buscar dar o devido valor ao sacrifício do Cristo pela nossa salvação. Sucesso. Que Deus continue a nos abençoar.